Gabriel, tudo jóia com você? Como é que estão as coisas aí onde você está na sua cidade, meu amigo? Ah, tá tudo bem, graças a Deus, tudo marchando, tudo andando bem. Muito bem. Ô, Gabriel, me fala uma coisa. Hoje eu estava conversando na minha live sobre um assunto que é meio assim, não é exatamente sobre Bolsonaro, sobre política de direita, de esquerda. Foi só uma observação minha. Eu queria tua observação como venezuelano, morador aqui do Brasil, um cara inteligente, um cara estudado. Gostei muito de conversar com você, tanto é que pedi o convite de novo para falar contigo novamente aqui. Mas me diga uma coisa, Johnny Medeiros está por aqui. Boa noite, Johnny Medeiros. Me diz uma coisa, meu amigo venezuelano querido Gabriel. Hoje o Brasil participou de uma reunião muito importante sobre o clima, né? Nos Estados Unidos. O Sim, é Brasil, mesmo, o Brasil participou de uma reunião sobre o clima nos Estados Unidos. O nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro foi o 19º a falar nessa reunião de 20 países. Tu que está aqui no né? Brasil, de 20 países, ele foi o 19º. O Joey, meu amigo Joey, já tinha saído, inclusive, nem ficou para ouvir o Bolsonaro. Até eu brinquei dizendo aqui que o Joey Biden tinha ido assistir Fluminense e River Plate, o meu time contra o River Plate da Argentina. Preferiu do que ficar para ouvir o Bolsonaro falar. Você Sentiu acha no que River tem Plate? River Plate e Fluminense? Eu torço pelo Fluminense. Foi 1-1 hoje o jogo. Ah, Você, você torce por qual time, o Gabriel? eu gosto do Flamengo e do Santos E e do Venezuela? Palmeiras. Santos Laguna na Venezuela, não? Não, na Venezuela é Mineiros de Guayana, da minha cidade. Mineiros de Guaiana, né? Sim. É, Mineiros. da minha cidade. Muito bem, já ouvi falar já. Conheci esses times tudinho através daqueles joguinhos eletrônicos, né? Que tem uns joguinhos eletrônicos que a gente aposta e não sei o que e tal. Aí eu conheci o Mineiros. Eu não gosto de apostar no campeonato venezuelano. Eu achei de surpresa demais. O campeonato, uma hora tá. Não, o Mineiro está ganhando de todo mundo. Daqui a pouco ele leva uma lapada grande de um time pequeno. É um negócio impressionante. O É, campeonato. também é que nem aqui no Brasil, às vezes os times grandes levam uma surra dos times pequenos também. Exato, exato. Tem isso também. Mas o que é que tu acha dessa reunião dos Estados Unidos em que o Bolsonaro ficou em 19º colocado para falar? Nem o presidente dos Estados Unidos ficou. Pelo tamanho do Brasil que tu está hoje aqui, o que tu sente em relação à importância do Brasil na América Latina, pelo tamanho do país, pela economia do Cara, Brasil, tu acha nossa, o que tem Brasil é cabimento? a Tu acha que potência da tem América cabimento Latina. o Brasil ser tão relegado assim, ser tão colocado para escanteio, para último, lá pertinho do último colocado para falar numa reunião tão importante dessa? O Não, que é que tu acha? muitas vezes o melhor sempre vem de último, né? Muitas vezes o melhor se faz esperar. Você acha que é isso? Uhum. E o Joe Biden nem ficou para ouvir, porra, o presidente da República. O Brasil, Gabriel, Caraca, mano. o Joe Biden pegou o beco, velho. O O Joe que, Biden disse: Eu vou assistir ao Big Brother. Hoje tem paredão do Big Brother. Eu vou assistir Fluminense e River Plate. Deixa esse cara falando aí, depois eu vejo o VT. O Biden fez mais ou menos isso. Eu achei de uma deselegância, uma falta de respeito com um país tão grande como o nosso. Um país que tem a floresta, porra. A floresta é nossa aqui. De suma importância. Eu acho que o Brasil era um dos países mais importantes para conversar nessa reunião, diante do quadro que nós vivemos hoje, de desmatamento da Amazônia, de muitos problemas com o meio ambiente que nós estamos atravessando hoje. O que é que tu acha, Gabriel, a respeito disso? Eu queria a tua opinião sobre isso. cara, todo mundo sabe que o Brasil é um país autônomo. Ninguém pode mexer na política brasileira. E a Amazônia não é do mundo. Na verdade, são vários países, né, que tem a Amazônia, que compartilha a Amazônia, mas a maior parte está no Brasil. Mas o Brasil é um país livre, independente, um país soberano, e ninguém, outro político de fora pode mexer na política brasileira.
Claro, se o Brasil está desmatando, está acabando com a floresta, está fazendo coisa errada, é necessário fazer um tipo de intervenção ali para tentar acalmar a situação, né? Mas, assim, eu acho que cada país sabe administrar e tem que administrar seus recursos, né? Eu estava com uma opinião meio assim estranha aqui na minha live sobre a Amazônia. Eu queria tua opinião com um cara inteligente e que sabe falar bem. É, eu estava dizendo aqui na minha live que se o Brasil continuar com essa putaria com a floresta amazônica, eu sou a favor que o Brasil entregue de bandeja essa porra para outros países administrarem, que o negócio está ficando feio na Amazônia. Se for para ser dessa forma aí, a coisa mais patriota que eu poderia fazer era torcer para que a Amazônia fosse parar na mão dos Estados Unidos, na mão de Cara, outras pessoas. eu vou te falar uma coisa. Eu nunca tinha visto tanto mato na minha vida quando eu viajei na Amazônia. Porque, Pois é. olha, sabe o que que é pegar um barco desde Manaus até Santarém do Pará e daí para Belém de barco? Isso é Uhum, atravessar toda a selva amazônica. aham, E nesse trajeto você entende, você compreende que o mundo é uma coisa muito diversificada, tem muitas coisas assim incríveis que você, nossa, eu vi golfinho ali no rio. Nunca tinha uhum. imaginado que existiria isso no rio. Não, é uma Golfinho, riqueza gigante a Amazônia. eu, Gigante. eu vi tanta coisa que eu fiquei, nossa. E tem também ali cobras, tem de tudo, tem uma fauna e flora também muito grande, muito Ó, o Drogaria diversificada. Pague Menos está dizendo: meu Deus, a Amazônia para outro país. É isso mesmo. Gente, não é que eu torça por isso, não. Eu estou dizendo que se for para seguir a destruição que estão fazendo com a floresta, entrega para outras pessoas. A Amazônia é o seguinte: a Amazônia é um ecossistema riquíssimo. É uma fortuna que o Brasil tem ali. Muita, mas muita coisa. Mas Agora, você esse sabe discurso que de que o Brasil é o país que mais preserva a natureza, eu não concordo, não, viu, irmão Felipe Sete? Não concordo, não. Estão querendo jogar pano sobre uma Mas crise do meio ambiente. você já viu o tamanho da selva amazônica? Ó, o estado Amazonas é o maior estado do Brasil e é quase uma Venezuela e meia inteira. O Pará é do tamanho da Venezuela. Esses dois estados, somente esses dois estados, nossa, é a metade da União Europeia, todinha. E somente são dois Exato. estados no Brasil. É muito grande, Mas cara. E eu acho você que sabe por que eu tô. não tem esse negócio de que a Amazônia vai se acabar, porque. Não, mano, isso é gigante. É gigante. Você não Olha, imagina o mas tamanho sabe da por quê? Amazônia. Sabe por que eu tô falando isso aqui na minha live? Primeiro, para fazer as pessoas pensarem a respeito. O que eu realmente acho a respeito disso, eu não vou nem colocar agora. Eu coloquei essa opinião para que vocês raciocinem a respeito. Ó, O Wesley tem Oliveira está dizendo países. assim: a Amazônia é uma riqueza da qual não devemos abrir mão, devemos lutar para mantê-la. O problema, Wesley Oliveira, é que tem gente aí dizendo que o Brasil é um exemplo de preservação da natureza. Cara, Você você já acha? viajou lá na Amazônia? Você já foi lá na Amazônia? Você Não, foi no não. estado do Amazonas, no Pará, no Não, não conheço aquela região. Não conheço Porto aquela região. Velho. Cara, isso é uma selva impressionante. Nossa, eu cansei de ver tanto tomate na minha vida. Nunca tinha visto tanto tomate. Isso é sério. Não é uma coisa Você, que, você nossa, precisava ter chegado são no Brasil dias. aqui. Você precisava ter chegado no Brasil aqui em 1600. Era Quando, muita coisa fechada aqui no Brasil, viu? A gente foi ó, entrando, interiorizando e tomou conta. Hoje o Brasil é esse país gigante, continental, e a Amazônia estão desmatando, meu amigo Gabriel. Pode ter o mato que for, pode ter a floresta que for. Na pegada que vai, daqui a uns 20, 30 anos, a gente vai ter um problema sério com a Amazônia. Sério, pelo que estão fazendo hoje. eu não sei se eu sou Pode muito ser a floresta otimista, que for. mas, cara, Talvez daqui eu a 20, viajei 30 anos você já nessa um selva coroa, aí. pai de família, passe na Amazônia e diga assim: meu Deus, não acredito que transformaram aquela floresta nisso, não. Meu amigo, era tudo mato aqui, bicho, era tudo floresta. Acabaram. Não, na Venezuela também era assim, não existia cidade, essas grandes cidades.
Mas se a gente for comparar, isso não dá nenhum por cento do território, da selva, do território inabitável que existe no país. O Brasil é gigante, é do tamanho de um continente. A cidade é apenas uma pequena parte do país inteiro. E a gente está falando de cidade grande, porque São Paulo é uma cidade de quase 30 milhões de habitantes. E em comparação com o território nacional, o Brasil tem 80 milhões não, 8 milhões de quilômetros quadrados. 8 milhões. Não é qualquer país. A gente está falando de um país de tamanho de continental. E cada estado é do tamanho de qualquer país. Eu posso colocar o Amazonas do lado do Peru inteiro. E é maior do que o Peru. Porque é mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. A gente está Mas, falando de coisa gigante, não é qualquer coisa. mas O Gabriel, Reino o Unido problema do inteiro Brasil entra hoje, o problema do comparar. Brasil hoje é que estão colocando o debate presidencial de 2022 em tudo. Se você for falar, rapaz, Fluminense e River Plate foi 1-1. O River Plate saiu na frente, o Fluminense empatou aos 66 minutos com o Fred. Vão dizer, mas no tempo do PT, o Fluminense caiu para a Série C. No tempo do PT, o River Plate não foi campeão da Libertadores. Minha gente, vocês estão querendo tratar tudo envolvendo a política presidencial de 2022. Eu estou falando aqui de uma reunião em que o Brasil, ao invés de ser protagonista, o Brasil foi um lixo na reunião, tratado como lixo na reunião sobre o clima. O Brasil ficou em 19º lugar para falar na reunião e o Bolsonaro, nem o presidente dos Estados Unidos parou para escutar o Bolsonaro, foi embora, porra. Vocês vão esconder isso onde? Vão jogar para debaixo do tapete? Um negócio desse como? Qual é uma reunião para falar sobre clima que o país como o Brasil, que tem a floresta amazônica, vai ser colocado para falar por último? Meu amigo Gabriel deu uma. Tu tá aprendendo a passar pano aqui, viu, Gabriel? No Brasil, tá passador de pano, meu amigo Gabriel. Você disse, não, os melhores falam por último. Melhor fala por último uma pinóia, Gabriel. Numa reunião do clima, os mais importantes falam logo, Gabriel. Falam logo. Quem é importante no negócio, fala logo. Teve paizinho bem miudinho, ilha, que botaram para falar antes do Brasil. O Brasil ficou por último. E o Biden foi embora da reunião. Foi embora da reunião. Os caras ficam querendo passar pano até para isso. Não foi sorteio, não, Johnny Medeiros. Os Estados Unidos organizaram a reunião e eles escolheram a sequência das falas. E o tal do Biden, sabe o que foi que o Biden disse, o presidente dos Estados Unidos? Não, que eu tenho uma reunião agora. Fala sério, Biden? Tá frescando com a cara da gente, é? Tá frescando com a cara da gente? Mas Não, todo ele mundo fez a sabe reunião que, do clima nos Estados Unidos, organizou a olha, reunião do clima, aí tem uma reunião agora. Eu vou assistir o paredão do BBB e o mas Fluminense e olha, River Plate. Diga aí, vou te falar uma Gabriel. coisa. Vou te falar uma coisa. Quem menos moral tem para falar do clima e do meio ambiente é os próprios Estados Unidos. Ele não pode reclamar nada. Inclusive, eles estão poluindo tanto o seu país, eles são os principais poluidores do mundo, consumidores de tudo. Não, depois da China, eu acho que a China agora ganhou deles, porque a China, para se tornar a primeira potência do mundo, agora está de primeira poluidora do mundo. Então, se a gente vai falar sobre poluição, eles são os que menos podem falar. Os Estados Unidos menos têm direito de reclamar para o Brasil de poluição de meio ambiente. Olha, você sabe o que é o fracking? Você sabe o que é o Hum, fracking? O fracking é a pode falar. técnica que eles utilizam agora para perfurar a corteza terrestre para extrair o petróleo. E sabe o que eles fazem para poder eh, furar isso aí? Usam água, pressão de água. E a pressão de água, ela chega onde tem gases que poluem essa terra. E ela quebra tudo isso aí. E o petróleo, ele quebra toda a corteza terrestre. E o petróleo começa a ir para os outros lugares, para canais assim, e começa a destruir todo o chão, o solo. O solo completamente, poluem tudo isso aí, com os gases e o petróleo. Sim, Porque mas eles utilizam uma técnica.
E a técnica deles é justamente para combater o preço do petróleo, porque Ô, para eles se ô, tornarem o primeiro produtor de petróleo do mundo. ô, Eles não Gabriel, têm moral para reclamar a, do real, Brasil ou de qualquer outro país do mundo sobre poluição de meio ambiente, a sobre realidade é a responsabilidade. seguinte, Gabriel, a realidade é o seguinte: os países capitalistas, como os Estados Unidos, eles destroem a natureza mesmo. Não tem moral nenhuma para Então, falar. E eu não estou falando que eles têm, mas eu não estou falando que eles têm moral não para falar, não, Gabriel. Eu estou falando da reunião. Olha, Europa, Estados Unidos, todos destroem o ecossistema deles. Todos. só de falar na China, cara, a China quase o 30% da poluição do mundo vem da China. É a maior fábrica do mundo. Eles não podem exigir que o Brasil é um dos países que menos polui o meio ambiente no mundo inteiro. Isso é É. fato, isso está mais do que comprovado. O Guilherme Carvalho está dizendo o seguinte aqui, e está dizendo uma coisa verdadeira. Se a gente quisesse ser protagonista no cenário global, a gente tem que construir uma bomba atômica. Ou poluir o meio ambiente, construir uma indústria gigante e se tornar um país potência. Indústria que Mas o polui o Brasil. meio ambiente. Aí sim a gente vai estar no olho do mundo inteiro. Você Porque a sabia que China na região amazônica. Você sabia que na região amazônica tem lugar lá que brasileiro não entra? porque está cuidado pelos índios, está vigiado Índios pelos não. índios. Não, os Índios, índios são índios na brasileiros. floresta Não é por protegem causa sua dos terra. índios, não. Tem bandeira estrangeira que Ah, diz aqui, eu só sei que tem aqui vocês não entram, não. a Nesse lugar aqui Noruega, vocês não entram, não. acho que a Hã? Noruega tem uma parte do território em vigilância ali. A Noruega. Mas você sabe o que é a Noruega? A Noruega é um país dos que mais protege o meio ambiente. Você pode procurar na internet quais são os países que menos, que mais cuidam do meio ambiente. A Noruega está entre os primeiros. E é um país petrolífero. E a Noruega está ali Isso. para proteger o meio ambiente. Se ele não tivesse ali na custódia desse território ali, eu não sei o que qualquer indústria poderia ter feito ali. Olha, a questão é o seguinte: mais uma vez, pela milésima vez, vocês têm razão. Vocês, apoiadores de Bolsonaro, todos têm razão. Nós não temos razão e vocês têm razão. Aliás, nunca, em momento algum, haverá razão para o outro lado. O outro lado, o outro que. E Não, olha que eu não não. sou nem o outro lado. Olha que eu não sou nem o outro lado, como as pessoas aqui Você, pensam. eu defendo o Brasil. Eu estou defendendo o Brasil acima de qualquer outro país. Eu não tô defendendo política. Você me colocou um cenário internacional. E para mim, o Brasil é prioridade. O Brasil não está mexendo com ninguém, nem com o meio ambiente, porque se a gente for colocar numa balança, existem milhares de países no mundo, né? Mais de 100 países no mundo que poluem mais o meio ambiente do que o Brasil. Isso é Uhum. fato. A gente pode É olhar para a fato. Ásia. É Ásia, fato. Taiwan, China, Você, Japão. mas, Gabriel, tu acha que tem algum brasileiro de esquerda que discorda de você? Tem alguns que discordam, mas basicamente é E é. porque são de esquerda Não, muito vocês. extremista. Olha, a direita brasileira está querendo adotar o discurso do contrário. Nós somos o contrário deles. É esse o discurso que a direita brasileira quer adotar. Tudo que a esquerda achar, eles vão achar diferente. É esse o jogo que estão jogando na política brasileira hoje. Não, o que a gente pode colocar ali no meio é o Brasil. Se você pensa primeiro no Brasil, você vai esquecer que você é de esquerda ou você é de direita. A prioridade é o país, é a nação, é da defesa do Hum. país. Não é política. A gente tem que defender. Se a gente está num cenário internacional, a prioridade é o Brasil. E todo mundo sabe que o Brasil não está poluindo o meio ambiente. O mundo inteiro, o mundo inteiro, o resto dos países são os que mais poluem. Tem países assim, ó, desse tamanho, do lado do Mas, Brasil. mas, E esses Gabriel, países mas, poluem 10 Gabriel, vezes mais do que o Brasil mesmo. entenda, Gabriel. Obrigado a estar lá, Dias, pelos TikToks enviados aí na live. Muito obrigado. O que eu estou querendo dizer é que isso que você está falando é a pura verdade.
Mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. Nada a ver, zero a ver. Tem a Eu ver estou sim, querendo porque tratar do discurso aqui de que o Brasil é ó, um dos que menos polui. O Brasil é um porque dos países que mais cuida do seu ecossistema. Não é, pô. Não é. Vocês vão vir com um discurso desse de que o Brasil é um país que hoje cuida do seu ecossistema? Fala sério, pô. cara, e Fala sério. se a gente for comparar o Brasil com países Pronto, pequenos, você países está comparando com outros países. Aí é diferente. Você está comparando com outros países. Eu estou falando em ecossistema. Eu estou falando em preservação do meio ambiente. Eu estou falando claro, em Amazonas. mas o Brasil, Certo? você não sabe o tamanho do Brasil, você não viajou ainda pelo Brasil, você não imagina o tamanho do Brasil mesmo, cara. É uma coisa incrível, uma coisa que eu Vou... fico, nossa, Ô, tanta Gabriel, coisa gigante. Gabriel, você acha que você conhece o Brasil mais que eu? Não, eu não acho. Eu estou perguntando para você se você viajou ao Brasil, se você conhece o Norte, o Nordeste, Eu não conhece toda essa conheço, eu região, nunca fui o para o norte Acre, do país. Eu só não o conheço o Acre. norte do país. Não tive essa experiência ainda de ir para o norte do país. Sabe por que eu não Não, mas gostei da ideia de ir para o norte do país? Que eu detesto esse negócio de tomar vacina para isso, para aquilo. Eu não gosto dessas coisas. De tomar vacina para malária, para febre amarela, para não sei que, um bocado de coisa que a turma toma para poder ir para aquelas bandas lá. Por isso que nunca me atraiu ir para lá. Mas essa questão de conhecer um pouquinho dessa problemática, a gente conhece. Não precisa estar lá para conhecer. Você sabe disso, você é um cara inteligente. Você sabe que eu não preciso ir na região norte para saber quais são parte dos problemas que eles têm lá. Os caras estão tomando conta de tudo, estão devastando a floresta amazônica. Isso é uma ó, realidade. Independente dos Estados Unidos destruir o ambiente deles, a Europa, a China, eu estou falando de Brasil. é que O Brasil está destruindo a floresta. É justamente fato. o tema que você me apresentou foi que o Brasil foi deixado para quase último, de 20 países, o número 19. Mas por que foi isso? Porque justamente os primeiros países estão na emergência medioambiental. São os que mais poluem o meio ambiente dos seus países, os principais. O Brasil está deixando de último justamente porque é um dos que menos faz isso, em comparação com todos eles. Tem países pequenos que já não tem quase nada de meio ambiente para cuidar, porque eles destruíram tudo, A priorizando isso, se tornar uma potência mundial. O a Brasil isso não. autoriza a gente a destruir a floresta da gente. Não é autorização, é justamente que a gente tem que seguir no caminho que a gente vai, tentando proteger o máximo possível o meio ambiente, tentando aproveitar ao máximo os nossos recursos, né? E não ir para o lado que eles estão. Porque se a gente for olhar, por exemplo, nossa, a China, um país que é um país multidiverso, diversidade de todo jeito em agricultura, em meio ambiente, em tudo. Eles têm gado, eles têm peixe, eles têm de tudo. Mas eles estão acabando com seu país, porque a prioridade para eles é economia, sendo que eles são Mas, comunistas na ideologia só, porque mas são mais entenda, capitalistas do que qualquer Gabriel, país. mas entenda uma coisa: a China está entre as maiores potências do mundo. E o Brasil está ficando o quê? O Brasil está destruindo o meio ambiente. O Brasil está virando o quintal do mundo. E não está virando nada. Não tá ganhando o quê com isso, o Brasil? Me diga. O Brasil está se transformando em quê? Autorizando que saiam devastando a floresta amazônica do jeito que estão fazendo. A China, Gabriel, pelo menos se transformou numa das potências do mundo, Gabriel. Uma das potências do mundo. E você acha isso justo? Sacrificar o país inteiro, sacrificar o meio ambiente e ainda Não, sacrificar os trabalhadores, porque a exploração laboral que tem, não, que existe não, lá, Gabriel. existe em todo mundo também. Não, eu não acho justo, não. Não acho justo. Então, Mas é você, você, como. Deixa eu fazer uma comparação aqui. Deixa eu fazer uma comparação você é aqui. de É esquerda, você é de como o cara. esquerda e defende a China. Você é de esquerda e defende a Eu China, não sendo estou que a China defendendo é a maior ninguém, Gabriel. poluidora do Gabriel, tu mundo. está conversando demais com bolsonaristas, Gabriel. Tu está conversando demais com bolsonaristas. Eu não estou defendendo ninguém. Eu estou dizendo, comentando no quadro que você está me descrevendo aí. Você está me descrevendo um quadro em que diz assim, a China destrói. Eu estou defendendo quem? Eu não estou dizendo que a China deva destruir o ambiente deles, não.
que os Estados Unidos devam fazer isso, não. Eu só estou olhando para o meu umbigo, olhando para o país, para o meu país, para falar a respeito dessa questão. Quando você me diz assim, a China destrói, os Estados Unidos destrói, os caras estão destruindo lá em busca de transformar o país numa potência mundial, ou manter o país como uma potência mundial. Nós não estamos destruindo o Brasil, destruindo a floresta amazônica para se transformar em nada, não. A galera tá vindo buscar nossas riquezas, Gabriel, enquanto a gente está conversando aqui. Estão levando riqueza brasileira para fora com força, Gabriel. Do nosso ecossistema, levando com força. E vamos ficar defendendo. Essa retórica que você está usando é a retórica do Bolsonaro. O país é um dos países que mais defende o meio ambiente. É isso que o Bolsonaro diz, Gabriel. Nós somos um dos países que mais defende o meio ambiente. Vou perguntar uma coisa para você. Se o Brasil estivesse poluindo o meio ambiente, assim como você diz, que é um dos países que mais polui o meio ambiente, ela deveria estar entre os primeiros países em ser atendido nessa reunião. Porque é a prioridade. Porque um país que está fazendo merda. Gabriel, tu veio da Venezuela, Gabriel. Olha, Gabriel, tu veio da Venezuela muito chateado com aquele governo escroto que botaram no teu país. Sim, tu se transformou num capital. A tua visão é de um capitalismo mais generoso, Gabriel. Um capitalismo violento, Gabriel. Olha, quando a pessoa compara um país com outro em matéria de discussão sobre meio ambiente, ela está com uma visão absolutamente capitalista. Eu não quero comparar Brasil com ninguém. Eu quero tratar o Brasil pelo Brasil. Eu quero tratar do problema do meio ambiente Brasil, Brasil. Quando você vai dizer, quando você faz a comparação, o Brasil, você tem que comparar. Os Estados Unidos que destrói mais o meio ambiente que o Brasil. Eu não quero saber disso. Eu quero sobrevoar com um drone, com um helicóptero na floresta amazônica e ver a desgraça que está lá. E você está rindo de quê? Está rindo por quê disso? A desgraceira que está na floresta amazônica, quando a gente começa a querer comparar com outros países, é a visão estritamente capitalista. Aquela visão que autoriza, é tipo assim. O cara foi para uma suruba. Deixa eu contar para você. Fazer uma comparação aqui. O cara foi para uma suruba, certo? Aí ele saiu pegando 2, 3, 4 mulheres, certo? Mas o acordo era... Não, o acordo era que no final alguém ia enrabar ele. Aí depois ele saiu contando a vantagem de só botar um pedaço. Não botaram toda. Entendeu? É mais ou menos essa visão capitalista da coisa. Não vamos comparar. Não, a gente tem a vantagem, pô, que só botaram uma cabecinha. Não fizeram a desgraceira de botar do ovo bater na porta. Não fizeram isso. Entendeu? Vamos fazer. Eu estou fazendo essa comparação para ver se eu acordo o pessoal da live. Tinha gente cochilando. Quando fala em ovo, em suruba, a turma acorda. A turma se liga ligeiro. Você sabe disso. O pessoal falando, agora sim é um tema interessante. Quando falam de suruba, eu quero ver. Então a gente não pode fazer comparação quando se trata de meio ambiente. Quando se trata de meio ambiente, a gente não pode fazer comparação do Brasil com outros países. A gente tem que comparar o Brasil de hoje com o Brasil de antes e o Brasil de antes de ontem. Entendeu? É essa comparação que tem que ser feita, a comparação responsável. Agora, se você quer ter uma visão capitalista da coisa, você compara. A China é muito pior, os Estados Unidos é muito pior. Isso, nós estamos devastando um pouco. Aqui o Brasil está devastando um pouco. Você entrou aqui na live dizendo que a floresta amazônica é gigante, dá para devastar à vontade. Ali é muita floresta. Mas você mesmo justamente falou que o Brasil não foi tomado em conta e foi o número 19 de 20 países, justamente porque o Brasil não está numa emergência medioambiental. O Brasil não está numa emergência. Você pode procurar quais são os países que mais têm emergência medioambiental. O Brasil não está nem de perto nessa lista. Gabriel, tu tá se transformando num bolsonarista raiz, Gabriel. Presta atenção. Tu é um cara mais inteligente do que você pensa, Gabriel. Tu tá se transformando num bolsonarista de carteirinha, cara.
O Brasil não está numa emergência de ecologia, não. Numa emergência de meio ambiente, não. O Brasil está ótimo. O Brasil, ixi, Maria, como o Brasil está ótimo. Você está comparando o Brasil com os Estados Unidos, com China, com outros países que estão devastando, desgraçando o planeta deles Mano, para virar eu vivi, potência ó, mundial. E a gente está fazendo isso também. E para virar o quê? O quintal do mundo. Nós estamos virando o quintal do mundo, pô. eu vivi em 4 estados do Brasil. Eu morei no estado Roraima e passei por muita selva lá, porque eu vivi em Boa Vista, Rorainópolis e Boa Vista e Rorainópolis, que são duas cidades que eu gostei muito de lá. A cultura, eles têm uma cultura meio que indígena misturada com a cultura brasileira. Então, lá é uma coisa incrível, eles têm consciência do meio ambiente, o povo lá. Até Gabriel, porque lá Gabriel, não tem quase deixa eu nada fazer de uma, indústria. Sabe por que não tem indústria? de- Porque nem. deixa eu fazer uma Ah, brincadeira aqui, Gabriel. Vou fazer uma brincadeira aqui, abrir a live para tu me dar uma surra bem grande. Peraí, viu? Fazer a disputa de live. A galera fica mandando um bocado de texto. Eita, abriu, galera! Ixi, Maria. Fala, Gabriel. Estão querendo falar do assunto Amazônia. Rapaz, o Gabriel, ele sabe muito sobre a Amazônia e ele vai me jantar. Por isso que eu estou mudando de assunto aqui. Entendeu? então Estou mudando de assunto. vamos falar sobre comunismo. Comunismo, é. Eu não sei Comunismo nem o já que diabo é jantei comunismo. O muito que é já. comunismo, Gabriel? Para tu, o que é comunismo para tu? Eu já jantei muitos comunistas por aí. Comunismo é uma coisa que nunca existiu, cara. Pois é o que eu digo direto aqui na minha A live. pessoa que se chama comunista, eu mesmo quis ser um terraplanista, porque segue uma teoria de uma coisa que nunca existiu. Nunca existiu. Os comunistas, eu não sei por que eles são comunistas, isso nunca existiu. E também nunca é garantido que vai existir. Não é garantido que a sociedade vai para o Mas eu comunismo sempre, ou que eu vai sempre existir digo um aqui, comunismo. eu sempre digo aqui na minha live que o comunismo não existe. E a galera diz, porra, não existe comunismo em canto nenhum do mundo. Socialismo, então, porra nenhuma. Não tem. Pois Esse é. socialismo, para mim, é uma tese. É um projeto utópico, bonito, lindo. É lindo o projeto do socialismo, mas não existe em canto nenhum. E as pessoas que se dizem comunistas, na verdade, elas são tribalistas, vamos dizer assim. É mais ou menos o cara que diz que é bolsonarista hoje em dia. Ele é tribalista demais. É uma coisa incrível o cara ainda apoiar o Bolsonaro no Brasil. O que é que tu acha dessa minha afirmação? Cara, quem apoia o Bolsonaro apoia as ideias que o Bolsonaro planteia. Não é apoiar o cara porque estou apaixonado por ele, porque ele é lindo, ou porque. Não, são as ideias que ele planteia. E se o cara não exerce sua posição, se o cara não toma as decisões corretas, para que vai seguir apoiando? É questão Pois de é. lógica. Você acha que o Bolsonaro é um cara que defende o Estado mínimo no Brasil? O Estado? Mínimo ou não? Aham. Ele é a favor da reforma administrativa. Inclusive, nossa, esse é um processo já de vários anos já. Tem muita gente que confunde, Gabriel, a ideia do Estado mínimo com a ideia de privatização, assim, Não, a rodo. privatização também é para diminuir o tamanho da carga estatal, porque uma empresa pública também representa uma carga para o Estado, para a administração pública, porque se essa empresa quebra, sabe quem que vai pagar? Sabe quem que paga quando uma empresa pública quebra? Nós, os contribuintes. Porque toda empresa quebra, toda empresa chega um momento em que quebra. As empresas não são para sempre. Tem empresa que tem mais de 100 anos, mas ela, a qualquer momento elas quebram. Então, essas empresas públicas, elas vivem quebrando. Quando uma empresa não dá lucro, ela quebrou, pronto. E muitas empresas públicas vivem sem dar lucro anos. E aí a pessoa fica, mas ela não dá lucro, e o que que dá ela? Perda. Mas E quem peraí, paga as perdas? O mas povo. peraí, o Gabriel, Então representa uma o carga para o Brasil, Estado. o Brasil fez uma reforma fantástica em vários aeroportos em 2014 para a Copa do Mundo. Os aeroportos, muitos ficaram
moderníssimos aeroportos brasileiros, muito modernizados. Aí, quando é agora, o governo entrega para a iniciativa privada, a administração dos aeroportos, como se os aeroportos dessem prejuízo. Você acha que a iniciativa privada compra algo que dá prejuízo, Gabriel? A iniciativa privada, ela não é qualquer coisa. A iniciativa privada compra algo por estratégia. E se dá prejuízo no começo, eles vão procurar forma de dar lucro no final. Para isso existe um investimento. Um exemplo claro disso é o Uber. Uber, eles atualmente, eles têm mais perda do que lucro. Por quê? Porque eles estão aproveitando o boom das ações na bolsa de valores, eles pegam esse investimento da especulação, investem e só tem perdas. Por quê? Porque o investimento deles é garantir que as pessoas instalem um aplicativo, que façam rotas, façam corridas, e eles ganham um dinheiro bom e sejam fixos ali no aplicativo. Já quando passa um tempo, o Uber vai começar a pegar uma porcentagem maior da corrida para começar a ter o lucro que eles precisam. E daí é quando começa o verdadeiro negócio da Uber. E muitos Gabriel, aplicativos, muitas empresas fazem isso. Aproveitam o investimento inicial. Primeiro, sempre no começo vai ter perda, sempre. Mas eles visam o futuro, eles são estrategas. Existe a planificação estratégica empresarial. ô Gabriel, tu achas que a minha live aqui, isso é um controle de qualidade que eu quero fazer com você. A galera tá dizendo, o Gabriel jantou o Weber, o repórter. Gabriel jantou e não sei quem, eles têm essa coisa, né? Mas você acha que existe uma live aqui no TikTok? Você já encontrou uma live no TikTok que dá mais espaço para alguém dar a opinião dela do que a minha? Não, você dá bastante espaço para as pessoas. Eu gosto mais de procurar esquerdistas assim para ver quais são as ideias, se de verdade Uhum. tem ideias novas, Eu, ideias boas. Porque eu aqui sempre na a minha maioria live, vem com esse depois. negócio de vamos taxar as empresas, vamos expropriar, vamos não sei o quê e tal. Isso daí é só estragar a economia, cara. Vamos incrementar os impostos, vamos fazer isso. Por isso que o país não prospera. Se a gente for olhar nas estatísticas, quais são os países que mais evoluíram rapidamente economicamente, são os que menos fazem esse tipo de travas nas empresas, que permitem a liberdade, o livre mercado, a liberdade econômica. Claro, não existe o livre mercado assim abertamente, que eles podem fazer o que eles quiserem, porque existem leis antimonopólios, por exemplo, a Alemanha, no milagre econômico alemão, depois que caiu não, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, quando se dividiu o país, eles tiveram que aplicar as medidas de expansão, as medidas econômicas necessárias, que era parar de imprimir dinheiro e produzir. E como eles iam produzir? Diversificar na economia. Mas eles já tinham um parque industrial já. Eles tinham bastante indústria, mas eles não permitiam a criação de monopólios, a diversificação da economia. Isso é a base do livre mercado. Por isso que muitas empresas gostam de apoiar esquerdistas. Sabe por quê? Porque um esquerdista ele vai colocar travas nas empresas, travas de todo jeito. Então isso permite que as grandes indústrias se beneficiem. Por exemplo, os bancos. Aqui no Brasil, quem mais ganhou dinheiro na época do Lula foram os bancos, porque tem um oligopólio, um grupo pequeno de bancos. São mais ou menos uns 5 bancos. Eles se beneficiaram mais do que qualquer outro na época do Lula. Por quê? Porque o Lula não permitia, com as restrições, com os impostos, com a burocracia, uma gigante burocracia que criou, porque durante um governo de esquerda, eles começam a criar planos sociais e burocracia e mais imposto, porque para beneficiar esses planos sociais, eles precisam de incrementar os impostos para não gerar inflação. Porque o que acontece na Venezuela é isso. Eles começaram a imprimir dinheiro para financiar os planos sociais sem subir imposto nem nada, e aí tá, todo mundo fugido. E para quem ia cobrar imposto se não tem empresa lá? Eles mandaram embora todas as empresas. Quando você ataca as empresas, você está mandando embora todo o aparato produtivo do país. Quando as empresas vão embora do Brasil,
A perspectiva é outra ou é a mesma? Cara, e eu acho que, na verdade, se o Brasil não muda, o Brasil é que tem que mudar, não as empresas. As empresas podem vir, podem ir embora. As empresas não estão nem aí para o país, na verdade. As empresas sempre vão procurar um país bom para investir. Se o Brasil é Isso. bom para se investir, elas vão investir. Elas não estão nem aí para a pátria, elas não são nacionalistas. As empresas só procuram o melhor país para, enquanto melhor sejam as condições de mercado que tem um país, maior vai ser a quantidade de empresas que vai querer investir nele. E o investimento estrangeiro é o melhor que tem. Nossa, tem milhares de países que cresceram, tem Claro. muitos Mas países que você cresceram sabia, Gabriel? Você sabia que bateram palmas demais quando algumas empresas foram embora? Eles disseram assim, alguns apoiadores do Bolsonaro disseram assim, por exemplo, a Ford. A Ford, de empregos diretos, foram mais de 10 mil empregos que foram embora do Brasil. Os bolsonaristas, para defender o Bolsonaro a qualquer custo, disse que a empresa estava querendo coisas do governo, estava querendo subsídios, estava querendo vantagens do governo. E foi tarde. Eu escutei bolsonarista dizer assim, foi tarde. Esse foi tarde que eu ouvi me Peraí, doeu eu vou tanto no procurar coração. Me, vou procurar o me, carregador aí. Vou pegar o carregador beleza, aí beleza, rapidinho. beleza. Esse foi tarde, me doeu tanto no coração. Ao lembrar que esses empregos eram de pais e famílias, eram de pessoas como nós, iguais a nós. Engenheiros, técnicos, pessoal do chão de fábrica, tudo desempregado de uma hora para outra, depois da Ford passar 100 anos no Brasil. A Ford não chegou através de benefícios do PT. A Ford chegou há 100 anos no Brasil e foi embora porque o Bolsonaro achou que não deveria lutar para permanecer a Ford aqui. Subsídios, claro, Vitinho. Ô, Gabriel, você é a favor da política de subsídios, não ou não? O governo dá Não, subsídio para a empresa para manter os empregos. eu não sou a favor. Por quê? Eu não sou a favor de nenhum tipo de subsídios. Mas, Gabriel, você falou, acabou de dizer na minha live, que as empresas buscam aqueles países que dão melhores condições para ela permanecer produzindo. Afinal de Condições não contas, é nós estamos subsídio. numa selva. Nós Não, vivemos numa você não entendeu selva. bem. Diga aí. Você, você não entendeu bem. Dar condições boas para um país investir, que eu, por exemplo, É o quê? incentivos Acho fiscais. que a bandeira do Brasil na frente da fábrica é? Ou o que é? Não, incentivos fiscais. Sabe o que que são incentivos fiscais? Que se você chega Hum. aqui, você vai ganhar um desconto na carga fiscal de 10%. Então, Isso Gabriel, não é eu estou subsídio. tratando Isso não é subsídio. subsídio. Eu Isso estou não é tratando subsídio. subsídio misturando com incentivos fiscais. Para mim, incentivo fiscal é subsídio. Eu não Não, distingo incentivo fiscal de subsídio. não. É Subsídio uma é que forma você. indireta, Gabriel. Eu entendo que incentivo fiscal é uma forma indireta de você subsidiar a permanência dela aqui. Sim, mas você tem que fazer isso no geral, em todas as empresas, não é numa empresa, não é na Ford somente, não, é em todo o mercado de empresas de automóveis, de carros. Não é numa empresa, porque nenhuma empresa é melhor do que a outra. Todas as empresas são iguais, cara. Todos merecemos concorrer nos mercados. Qualquer pessoa que tem uma empresa pequena tem direito de concorrer contra uma empresa grande. Esse que é o detalhe, que vocês acham que subsidiando a grande indústria está beneficiando o país. Não, ela vai se empoderar do mercado inteiro e isso vai prejudicar quem? Ao consumidor, porque vai ter um monopólio. E os monopólios nunca são beneficiosos para o consumidor. Benefícios fiscais ou incentivos fiscais não é a mesma coisa do que subsídio. Subsídio quando você diretamente investe na empresa, para a Eu empresa penso que um crescer. país, eu penso que para um país não se transformar, não pegar o problema que a Venezuela pegou, não é uma questão de emitir Não, a moeda, gerar Venezuela. inflação, não. O Não, problema da Venezuela. Venezuela foi a fuga de capitais. O problema da Venezuela E, foi fuga de capitais. não, não. Foi? Mas qual a raiz disso? Por que aconteceu a fuga de capitais?
até a gente chegar na resposta para a fuga de capitais, aí vai levar um tempão, porque tem gente que acha que é uma coisa, tem gente que acha que é outra, tem gente que diz que é outra Não, a eu não razão. acho. Aqui Eu no não acho Brasil, nada. por exemplo, Eu tenho enquanto nós certeza. estamos Eu vi isso com debatendo meus próprios a razão olhos. da fuga da Ford do Brasil, enquanto nós estamos debatendo o fim de 10 mil empregos direto da Ford do Brasil, nós estamos com 10 mil pessoas, 10 mil famílias sem emprego, em plena pandemia. Só para você ter uma ideia. Isso, olha, os 10 mil empregos, aí vai para a Previdência, vai para o Cara, seguro-desemprego, vai para um se eu te dizer monte uma de coisa, problema que gera para o país. Sem eu falar cheguei no aqui, desemprego, que é o maior deles, né? O eu maior cheguei deles. aqui em, eu cheguei aqui em 2017, em novembro de 2017. Vou fazer 4 anos É. esse ano. E o primeiro que eu fiz foi espalhar currículo para procurar emprego. E procurei Hum. grandes empresas. Porque em Manaus tem um parque industrial, tem uma zona livre lá de comércio. Manaus tem essa é uma zona franca, que tem incentivos fiscais de todo jeito. E eu fui na Sony e fui na Ford, e são eram as piores empresas, porque eu cheguei lá e eles falaram para mim, se devolva. Por quê? Porque a gente está quebrado já. Há 3 anos atrás. Por quê? Por que Ô, está Gabriel, quebrado? Não, faz anos que a gente está indo do país. A Sony e a Ford, essas duas empresas, isso, elas já estavam indo exatamente. faz anos já. Faz três Gabriel, anos o Bolsonaro não Gabriel, estava aqui no Brasil, não estava tem no uma, poder. tem uma frase de um grande poeta brasileiro, que já falecido, que dizia assim: as minhas ideias não correspondem aos fatos. Você já ouviu falar num tal de Cazuza, né? Uhum. As minhas ideias não correspondem aos fatos. Você sabia que se suas ideias fossem de fato, algumas de suas ideias, você tem ideias brilhantes a respeito da economia, mas tem algumas ideias que você tem da economia que se fossem implantadas aqui no Brasil, você nem aqui estava, nem no país estava. Só para tu ter uma ideia da viagem agora que eu fui. Porque se o Brasil implementasse essa visão de direita que você defende hoje aqui, nem aqui no Brasil tu tava. Tá só para você ter uma ideia. Não, é Porque você só pegar um livro de o economia e país aprender de fecharia as economia. portas para você, entendeu? Eu não estou falando aqui, eu estou falando uma coisa muito sincera, porque eu gosto demais do Brasil por essa coisa que o Brasil é. O Brasil é um país que batalha para encontrar o meio termo, o meio termo, e nesta postura acolhe pessoas inteligentes e capacitadas como você. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, você teria uma dificuldade gigante. Tem alguém aqui dizendo que eu estou sendo xenofóbico, sei lá, alguém. Eu não estou falando isso. Eu acho que você é um cara super inteligente. Tem muita gente, olha, muitas pessoas. Inclusive, eu fiquei feliz demais quando eu falei com você, venezuelano, que me passou uma impressão muito, mas muito positiva sobre o povo do seu país, o povo venezuelano. Que de gente muito inteligente, muita gente capacitada nesse país. Agora, independente das posições ideológicas, que cada um deve ter, obviamente, é direito de todo mundo entender o mundo da maneira que você vê. Mas eu estou dizendo com muita clareza e imaginando que se o Brasil fosse o país que você está dizendo, você nem aqui estava. Pensa, reflete a respeito disso que eu estou falando. Se o Brasil implementasse essa visão de direita que você fala como uma coisa muito boa para o Brasil, com certeza o país dificultaria demais a presença de estrangeiros que chegassem ao país aqui. Ainda mais na situação lamentável que impuseram ao povo da Venezuela. Que Eu a gente acho, lamenta de verdade e acha que a Venezuela não merecia uns governos sacana desse que eles têm.
Eu realmente acho que é totalmente o contrário. Se o Brasil implementasse todas essas ideias que eu tenho, que realmente não sou eu que cria essas ideias. Eu fico lendo, né, livros, por exemplo, ontem eu estava lendo o livro do Hernando de Soto, que é sobre a fórmula do capital, o capitalismo como evoluiu até agora, né? Quais são as fórmulas que aplicaram os países que se desenvolveram aqui na América do Norte, na Europa. Então, ele analisa qual a situação da América Latina. Na América Latina, a gente sempre vota por pessoas de esquerda social-demócratas. Essas pessoas social-demócratas implantam programas sociais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas não para melhorar a qualidade econômica, a economia do país. Eles não se preocupam muito por desenvolver a economia como prioridade antes de desenvolver os programas sociais que são necessários realmente. Mas não é que a gente tem que priorizar sempre a economia, priorizar as indústrias, priorizar. Não, a gente tem que gerar umas condições necessárias para a criação de emprego, porque a criação de emprego cria a estabilidade econômica que precisa o país. Se o Brasil não tivesse essa quantidade de desempregados que tem agora, se o Brasil fosse um país realmente produtivo e tivesse bastante liberdade econômica, a liberdade econômica que é necessária para desenvolver o país, o Brasil aceitaria muito mais feliz os venezuelanos. O Brasil acolheria mais ainda venezuelanos, porque você não imagina a quantidade de coisas que a gente, como imigrante, aporta numa economia. Na maioria das economias do mundo se desenvolveram graças ao imigrante. Os Estados Unidos, todo esse desenvolvimento econômico que tem os Estados Unidos é graças ao imigrante. Não é graças a quem? Se o Brasil, os Estados Unidos se formou de puros imigrantes, imigrantes de Não, qualquer agora, parte do agora, mundo. agora deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Os amigos aqui estão concordando com você, mas deixa eu falar uma coisa. Você, Gabriel, é um ponto fora da curva. Você é um rapaz inteligente, é um rapaz que veio para o Brasil e honra o país e contribui com o desenvolvimento do país através do seu trabalho, sua força de trabalho. Mas você acha que quais eram os países da Europa que receberiam tantos venezuelanos que vivem nos sinais de trânsito hoje do Brasil? Você está de brincadeira comigo. Como? O venezuelano no Brasil hoje, como imigrante, é um problema seríssimo. Sim, eu Seríssimo sei. para a economia do país. Claro. Você não tem ideia, Gabriel, de como eu ando daqui para ir buscar minha esposa no centro da cidade e tem uns 3 sinais de trânsito lotados de venezuelanos, escrito lá num cartazinho pedindo ajuda. Então, não é uma coisa que o país recebe como uma solução para nada, não. É problema. Eu falei, se o Brasil se vesse a liberdade econômica e o livre empreendedorismo que é necessário, sem burocracia, e o país estivesse desenvolvido, não tivesse essa taxa de desemprego que tem agora, o Brasil receberia os venezuelanos com os braços abertos e acolheria com muito prazer, porque isso aporta maior crescimento econômico ainda, porque os Eu penso o imigrantes são seguinte, bons. se o Brasil tivesse o crescimento econômico de 2006, 2007, hoje, em que o Brasil se tornou a sexta economia do mundo, nós receberíamos os venezuelanos de braços abertos, entendeu? Não, não, não. A Você economia está estava levando o pulsante. Brasil para O Brasil tinha emprego, Gabriel. O Brasil tinha muito emprego. A economia estava pulsante na era Lula, de 2002 a 2010. Hoje nós estamos Claro, quebrados. Hoje nós na estamos era, quebrados. na era Lula era a era do Hugo Chávez e a Venezuela tinha o maior PIB per Ah, capita você da você está região. fazendo um comparativo entre Hugo Chávez e Lula que eu, sinceramente, eu não concordo com você, não. Tem nada a ver uma coisa com Cara, a outra. cara, Nada a olha, ver uma coisa com a outra. naquela época o barril de petróleo chegou a custar US$ 140. E agora é difícil ele passar de US$ 40. É difícil o barril de petróleo agora passar de US$ 40. Naquela época estava US$ 140 um barril de petróleo. A Venezuela era o país com a maior PIB per capita de toda a região.
de toda a América Latina. Você pode O pesquisar. nego Na velho está época me do dizendo aqui que Lula, você está entrando em 2007, contradição e realmente 2007, está para mim. 2008, 2009, 2010. Hã? Você está entrando em contradição quando você fala que a quebra do petróleo, do preço do petróleo, trouxe um problema seríssimo para a economia da Venezuela. Então não é o Hugo Claro, Chávez. O claro. problema é econômico, que o país não se preparou para enfrentar. Por supuesto, claro, é isso mesmo. O país não se preparou, sabe por quê? Porque o Hugo Chávez se achou muito rico. Ele se achava o cara. Porque Aí você pode criticar o Hugo Chávez ao ponto de que, ao passo em que ele não fez a política correta, claro, não é? Aí nós aqui criticamos o Bolsonaro pela situação que nós nos encontramos em relação ao coronavírus, porque ele não adotou a justamente, política correta contra o coronavírus. justamente isso. Ele não adotou a política correta quando ele tinha que ter adotado. Porque com esse Pois é. dinheiro que produz o Brasil naquela época, era para o Brasil ser uma potência agora ainda. Porque se esse dinheiro fosse investido de verdade na economia, nossa, não Você existia acha muito que desemprego no Brasil. você acha que a roubalheira, você acha que a roubalheira do governo do PT, como se fala, né? A roubalheira do governo do PT quebrou o Brasil? São mais de 500 milhões. Não, mas não somente isso. Assim, o Brasil foi roubado em várias formas, porque a empresa Odebrecht lá na Venezuela deixou um monte de obras que nunca concluíram. Cadê o dinheiro, então? Cadê o dinheiro? Não fizeram nem Mas 10% da obra o, e obras o sobrefaturadas, obras Gabriel, gigantes com. empresas darem golpe no mercado, em políticos, darem golpe em governos, não é de hoje não, viu? Isso acontece Não, desde que o mundo é a mundo. empresa não deu golpe, a empresa foi Empresas, cúmplice. A empresas empresa foi. corruptas existem no mundo inteiro. A Esse que é Odebrecht, o OAS, detalhe, existe, esse que é o existe em detalhe. todo canto. É O muito bom detalhe você é esse. atribuir a um sistema de governo, a um sistema de governo, não, a um governo, o problema que surgiu, que explode 10 anos depois, 11 anos depois que o Lula saiu, explode 11 anos depois que o Lula saiu. A Dilma Rousseff, ela não governava mais em 2015, não deixaram ela fazer mais nada. Era golpe por cima de golpe. Existe um cara, um corrupto chamado Eduardo Cunha, que estava comandando um esquema de corrupção dentro da Câmara dos Deputados para destruir a Dilma Rousseff e ela não conseguia fazer nada. Nada. Até que foi Justamente por quê? impeachmentada. Até Por que foi quê? impeachmentada. Hã? Cara, por quê? Porque teve muita fuga de dinheiro. Eles faziam as contas e não dava para financiar Não o foi, gasto Gabriel. público. Não foi Não fuga dava. de dinheiro, Gabriel. Não foi fuga de dinheiro que quebrou o esquema da Dilma Rousseff. Não foi fuga de dinheiro. Foi um golpe, Gabriel. Um golpe que deram no governo brasileiro. Justamente porque o dinheiro, cadê o dinheiro? Eles deram o golpe porque não dava, as Ó, contas não estão ó, dando. olha o que Está o povo faltando brasileiro muito tem em dinheiro. mente hoje através das redes sociais. O Heron Fernandes está dizendo, coincidência que eles saíram e o dinheiro apareceu. Que dinheiro apareceu, Heron Fernandes? Que papo furado é esse, cara? De que dinheiro apareceu, Gabriel? Qual Cara, foi o são dinheiro que mais de 500 apareceu? milhões de dólares que sumiram. Os caras dizem aqui, Gabriel, que o Brasil quebrou porque mandou dinheiro para Venezuela, mandou dinheiro para Cuba, mandou dinheiro para. E é Que conversa verdade. fiada, rapaz! Que conversa Isso é fiada! verdade, cara. É Eu vi engraçado muitas. que a Alemanha, não quebra mandando dinheiro para o Brasil. A Nova Zelândia não quebra mandando dinheiro para o Brasil. Os Estados Unidos não quebram mandando para país safado feito o Brasil. Não quebra. Só o Brasil que vai ajudar uma economia desfavorecida como a Venezuela, quebrou por causa disso. É Não é papo furado, ajuda. rapaz. Isso é papo Não é furado. ajuda. A Venezuela são Como é? projetos para eles financiar os projetos e pegar o dinheiro e não fazer a sobra. Não fizeram nada. Tudo ficou no papel. Eles só pegaram o Gabriel, dinheiro, pronto. Gabriel, neste processo, entenda, Gabriel, neste processo, as empresas Odebrecht, OAS, foram descobertas corruptas dentro do governo. Corruptas. Fazendo trameagem, safadeza, sacanagem. A maior roubalheira que existiu dentro desse país, Gabriel,
foi na Copa do Mundo, na construção dos estádios. Mas isso não é coisa do PT, meus amigos. O que eu fico falando para... É obra pública, mas Gabriel, entenda, Gabriel. A grande falácia que se fala aqui nesse país é que isso é coisa do PT. O povo ficou idiota, o povo brasileiro. Desde que o mundo é mundo, esse povo sabe que essa corrupção está entranhada nos governos. Tem corrupção no governo Bolsonaro de rodo, Gabriel. Aí fica a direita brasileira dizendo: ai, é o roubalheira do PT. Esse governo Bolsonaro acabou com a corrupção no Brasil. Caceta! É isso que a gente perde a paciência com o bolsonarismo. Pô. As pessoas perderam a graça de ser honestos para defender uma bosta de um presidente da República. E esse comportamento pode levar o Brasil ao abismo. Então o que você acha? Que é melhor escolher o Lula de novo para o governo do Brasil? A gente tomar... é melhor a gente baixar a bola. Você vai ajeitar esse negócio ali? Não, é melhor a gente baixar a bola e cuidar da pandemia. É o que eu tenho proposto direto aqui na minha live e não consigo. Vamos baixar a bola, vamos discutir pandemia, vamos discutir o problema do coronavírus, vamos discutir o que realmente interessa hoje. Porque 2022, para presidente da República, está longe. Tem 370 mil pessoas que morreram, muitas delas morreram porque o Bolsonaro estava disputando com o Dória quem ia melhor para 2022. Você acha que poderia solucionar esse negócio ali? O Ciro Gomes? Meu amigo, é o seguinte, nem eu que sou foda resolvo esse problema. Nem eu. Entendeu? Cara... Não resolve, cara. Os caras estão batendo palma para corruptos o tempo todo. Vocês, tudo batendo palma para corruptos. Os caras, a questão é a seguinte, Gabriel. De todas essas conversas, você é um cara muito inteligente. Já falei isso aqui. Mas de todas as conversas que você falou comigo aqui, uma me chamou a atenção. Quando você disse: o Bolsonaro está errado na forma de conduzir a coisa na pandemia. Você, inclusive, nem fale isso para os bolsonaristas, que eles não gostam, não. Eles não curtem, não, essa ideia. Que eu não concordo com ele em várias coisas. O Brasil está com um problema sério em relação à pandemia. Sério. E as pessoas estão debatendo política de 2022, como se a campanha presidencial fosse daqui a 15 dias. Nós estamos, meus amigos, dentro de um turbilhão que a gente, povo brasileiro, povinho, a gente deveria estar preocupado com a coisa que realmente interessa. Ah, mas eu quero defender o meu mito, eu quero defender o meu presidente. Vai tomar no olho da goiabeira onde a Damares viu Jesus Cristo em cima. Gente, porra, vamos nos preocupar com o que interessa. Você usa a tua rede social para exigir vacina, cacete. Exigir vacina que nós todos merecemos. O Brasil não é o quintal do mundo. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país riquíssimo. O Brasil é para vacinar todo mundo e era para ser daqui para julho ou agosto. Já está todo mundo vacinado nessa porra. A luta de poderes. Porque isso acontece na Venezuela também. E eu tenho certeza que se aqui tivesse um governo de esquerda, seja Lula, seja quem for, também ia ter a mesma coisa. Muitos governadores de direita iam discordar do presidente e querer fazer o que eles quiserem. Ô, Gabriel, é uma questão de lógica. Tu acredita que algum político brasileiro, Gabriel, tu acredita que algum político brasileiro, além do Bolsonaro, ia tratar o coronavírus como o Bolsonaro tratou, bicho? Eu não acredito em nenhum, de esquerda, de direita, de centro. Ninguém ia fazer essa desgraça. Ninguém ia agir feito uma desgraça como o Bolsonaro fez, não. Você não olha para notícias internacionais. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, o presidente do México, ele falou que a vacina, que o vírus era uma arma dos Estados Unidos para mexer na economia deles, porque eles são socialistas, eles são contra o império. E ele falou sua teoria, uma teoria doida. Mas cada idiota com sua teoria.
Você não vai falar Idiota. sobre ele porque agora você vai defender ele. Cada um Não, tem sua teoria. Ele é não, um eu estou dizendo que negacionista. cada idiota Ele é com um sua negacionista que ideia. ele era de esquerda. Idiotas tem no mundo inteiro. Idiotas tem no mundo inteiro. Isso é uma idiotice o que ele fala. É uma E o da idiotice. Argentina, o cara da Argentina, o Alberto Fernandes, o novo presidente da Argentina, que é de esquerda também, ele desprezou 3 vacinas, dizendo que não, a vacina da Índia não está aprovada, não sei o quê, e o povo lá morrendo. E o povo morrendo. Eu acho que um país como o O da Brasil, China, ele falou, não, o da China também não está prestando. eu acho que governos de direita, Gabriel, eles devem Seja existir em direita ou países como. esquerda, Ó, deixa eu te falar. a situação da Governos de vacina direita, do olha, Covid governos de é uma direita é bom. situação que não tem ideologia. Go- Governos de direita é bom para países pequenos. Países como Venezuela, Cuba, Equador. Esses governos de direita são ótimos para esses países, porque abre o mercado, bota para fuder, a população fica sem direito a nada, se lasca mesmo, vamos trabalhar de manhã, de tarde e de noite, tem tempo nem de fazer filho, trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Aí é bom a direita. Agora, um país como o Brasil, gente, um país continental como o nosso, tem que ser governo de esquerda, porra. Tem que ser governo que pense no. Tem que ser governo que pense no social. Tem que ser Essa governo que daí, priorize a educação, essa saúde, foi a que da priorize a noite. assistência social. Tem que ser governo que priorize a assistência social. Governo de direita é bom para país pequeno, que lá as pessoas, a comunidade é pequena. Lá o cabo escraviza. Fácil. O povo brasileiro é difícil de escravizar. Esse povo aqui é difícil. Você pode encontrar aqui muita gente idiota pensando de todo tipo. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Agora, escravizar aqui é complicado. Não é fácil, não. Vou te dizer Não uma é fácil coisa. escravizar aqui no Brasil. Você Tem muita sabe, gente que diz assim, ó. Tem muita gente que diz assim: eu quero ver o Lula na rua. Quero ver o Lula na rua. O povo vai não sei o que, não sei o que. Botaram o Bolsonaro para fora de uma faculdade, de uma universidade. Eu vi um vídeo do Bolsonaro sendo expulso de uma universidade. vou te dizer uma coisa. Você sabe quanto tempo tem a Venezuela sem ter um governo de direita? Mais de 30 anos. Por E isso, você cara. sabe, Por isso que tá uma merda a olha, Venezuela. Por isso que a Venezuela tá nessa situação. Porque por tem isso é um governo de governo de esquerda lá. esquerda. Governo de esquerda em país pequeno não dá. Não dá. Governo de esquerda em país pequeno não presta. Tem que ser governo de direita que escraviza, bota pra fuder. Vamos liberar tudo aqui. Eu quero trabalhar. Vai trabalhar de manhã, de tarde e de noite. É trabalho intermitente, trabalho de não sei o quê. O cabo almoça no caixa eletrônico. O cabo comendo um hambúrguer e atendendo no caixa. Esses são os governos de direita. Neoliberalismo puro. Estes governos servem para países de continente, de território pequeno e pouca gente. Um país continental feito o Brasil não funciona governo de direita, gente. Os Estados Oi? Unidos é um país pequeno? Não, não. Então, Mas meu filho, deixa eu te falar uma coisa. A condução da política norte-americana seguiu um rumo, mas muito diferente do brasileiro. Gabriel, a hora de trabalho nos claro, porque Estados aqui no Unidos, Brasil tem muito mais corrupção do que lá nos Estados Unidos. É lógico, é diferente. mas entenda, Gabriel, a hora de trabalho nos Estados Unidos equivale a $7 e cacetada. Mais de R$ 40. Se traduzisse, fosse para traduzir em Brasil, em real. A hora do Brasil é R$ 7, Gabriel. É uma escravidão, Gabriel. Se você for implementar a jornada de trabalho intermitente que os Estados Unidos têm lá, aqui, primeiro que Estados Unidos, gente, aqui a galera. Tu conhece casa com empregada doméstica, Gabriel, aqui no Brasil? Tem Posso um monte, perguntar não uma tem? coisa? Posso Diz. perguntar uma coisa? Hum. Antes do Bolsonaro, qual foi o último presidente de direita que teve o Brasil? Rapaz, presidente de esquerda, você vai me falar, conversa que os bolsonaristas te falaram, cara. Não, não entra nessa, não, Gabriel. Eu já ouvi bolsonaristas dizendo que Collor era de esquerda, pô. Fernando Collor era de esquerda, Fernando Henrique é de esquerda, Ah, Sarney é de esquerda. Gente, peraí, aí não entra, não. É um e não, mas cinquenta e um. eu tô fazendo só uma pergunta. Qual foi o último presidente de direita que governou o Brasil?
O último presidente de direita que governou o Brasil foi foi o Temer. O Temer. O Temer? Sim, Michel Temer. O Temer, o Temer de direita? O E Temer é era, de esquerda, Gabriel. e era Sério? vice-presidente, e era o vice-presidente da Meu filho, Dilma. Gabriel, entenda. Entenda, Gabriel. Entenda, Gabriel. O Meu Deus. PT, para ganhar a eleição, fez aliança com a direita, Gabriel. Tu não entende da política do Brasil, não, Gabriel? O Fazer Temer é de aliança não direita, significa Gabriel. mudar de ideologia. Fazer aliança não significa mudar de ideologia, porque Eu, o eu, Bolsonaro ó, também ó, eu, teve que eu vou fazer aliança dizer com o Centrão sinceramente aqui, ó. e teve que fazer aliança com a esquerda e tudo mais para poder governar. E ele não mudou a ideologia, ele não é comunista, que eu saiba, né? Quem? Quem? Bolsonaro. Ele O teve que fazer Bolsonaro aliança para precisou. poder governar. O Bolsonaro fez o quê, Gabriel? Ele teve que fazer aliança com o Centrão, com parte da esquerda para poder governar, senão não conseguia tomar nenhuma decisão. O tribunal, o STF em contra dele. O Congresso, quase todo o Congresso contra dele também. Até os próprios da direita, os Minha nossa, liberais, ô Gabriel, eu tô vendo aqui, Gabriel, vários bolsonaristas concordando contigo que o Temer não é de direita. Minha gente, minha gente, esse país está perdido, viu? se ele era o vice-presidente da Dilma e a Dilma era Da de qual Dilma, ô direita? Gabriel, qual é o impedimento dentro da legislação eleitoral brasileira de um partido de extrema esquerda botar um cara de direita para serviço? Me diga qual é o Não impedimento. faz sentido, cara. Se eu sou comunista, eu vou colocar um cara de direita como Faz, vice-presidente? faz todo sentido, Gabriel. Faz todo sentido. O Lula, Gabriel, o Lula está procurando alguém de centro-direita agora para ser o vice dele, Gabriel. A galera de esquerda está pensando que o Lula está atrás do Flávio Dino, está atrás da galera da esquerda para ser vice dele. Ele está atrás de gente de centro-direita, Gabriel, para ser o vice. Assim é a política Centro-esquerda. brasileira. Eu digo Assim, centro-esquerda, mas centro-direita. A meu centro-direita é amigo, liberal. olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vou falar uma coisa para. Eu só vou perdoar o Gabriel, que não é daqui do Brasil, velho. Mas os caras que estão dizendo que o Temer não é de direita, vocês não entendem nada de política, velho. Da política brasileira, vocês não sabem de nada. Tanto é que quando o Temer entrou no poder, quem foi que aprovou a reforma da Previdência? Quem foi Cara, que eu já sei que aprovou? o tema é do Quem foi, quem centrão, foi que quem mas foi que de aprovou? direita. Quem foi que aprovou a reforma trabalhista de ultradireita, essa reforma trabalhista que foi feita no Brasil? Foi o É de Temer, porra. ultradireita isso aí? Essa reforma trabalhista, essa reforma trabalhista não foi de direita? Sério? Sério, cara. Não é de Eu tenho ultradireita. 23, eu tenho Não é 23 anos na Justiça ultradireita. do Trabalho, Gabriel, e estudei De isso aqui direita como contra a poucos de reforma. vocês. Ó, essa reforma Não tem. trabalhista, eu estudei como Escuta aí. poucos de vocês a reforma trabalhista, viu? Escuta E aí. essa Essa reforma reforma aqui é de trabalhista. Eu ideais de também estudei direita. essa reforma trabalhista. Eu também Oi? estudei. Eu sei como funciona. Eu também estudei a reforma trabalhista. Eu sei como funciona o trabalho Ah, é? intermitente, Hum, as formas de trabalho novas que não, saíram. Gabriel, o trabalho intermitente é uma pauta de esquerda. Sério? É de esquerda? Meu Não, Deus! Gabriel, eu estou lhe perguntando. Você quer dizer que o trabalho intermitente é uma pauta de esquerda, Gabriel? Não, É de direita, não é? sim, é Uma liberal. reforma, Gabriel, uma reforma que vem dizer que o trabalhador tem que pagar honorários de sucumbência ao advogado do adversário é uma reforma de esquerda, Gabriel? Ou é de direita? É liberal. Pois É é, direita, Gabriel. Ixi, que coisa. Como eu estou feliz, Gabriel, que você admitiu que essa piroca dessa reforma trabalhista foi liberal, Gabriel. não é de extrema, de ultradireita, perdão. Não é de ultradireita, não é de extrema direita. Sabe o que que faria a extrema direita? Aboliria essa CLT. A extrema direita é extrema. Ela acaba com toda a CLT inteira. Ah, Um tu queria que no Brasil, aqui no Brasil, a direita chegasse e abolisse esse livrinho aqui, é? Ah, vai levar muito tempo, Gabriel. A vontade é muita.
Desde 99, Gabriel, que um tal de Antônio Carlos Magalhães, que Deus o tenha em bom lugar, falava em destruir a justiça do trabalho. Não consegue não, meu papai. Que aqui é Brasil, aqui né? Olha, aqui é Brasil, Gabriel. Aqui, vocês estão pensando que o Bolsonaro em 2022 vai sair com a galera na rua comemorando, fazendo farra, e a esquerda não vai sair? Vai ter guerra civil aqui dentro desse país aqui pela primeira vez, vocês vão ver. O pau vai cantar na rua aqui. Esse pessoal é inocente demais. Esse pessoal é inocente demais. O Lula vai sair na rua sim, e com uma multidão. E o Bolsonaro com outra. Agora, os otários vão levar spray de pimenta na cara, vão levar pizza no meio da rua e o cão vai piar. Somente. O Lula hoje, a preço de hoje, é eleito presidente do Brasil. Não é com a minoria que você ganha a presidência, não. É com a maioria. Viu? Vai lá dar pedrada no Lula. Sabe o que a galera pode fazer com o Lula? Dar um tiro de longe. Porque se chegar perto, morre na peia. Não é como o Adélio, não, viu? Olha, não é como o Adélio, não, que o Adélio deu uma facada em Bolsonaro e a galera saiu protegendo ele, não. Viu? Tenta, pra tu ver. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. O que faria o Lula para mudar a realidade? O que faria o Lula para mudar a realidade? Não sei. Não sei. Não sei. O Lula governou aqui já o suficiente, o tempo suficiente para o povo brasileiro saber quem é o Lula. Para o povo saber que o Lula é um ladrão que não merece voltar no poder. Gabriel, o Lula entregou o Brasil como a sexta economia do mundo, Gabriel. Cofres lotados de dólares de reservas cambiais. O Lula... Naquela época, os commodities estavam... vai dar uma desculpa agora. Não, naquela época estava bom para ter o dólar, o petróleo alto valor, e não sei o que. A tua conversa é essa, pô. Tu tá conversando demais com gente de direita, Gabriel. Tu tá ficando cego, Gabriel. Tu é um cara inteligente, tu tá cegando, Gabriel. Eu não disse para você que a Venezuela era o país com o maior PIB per capita da região naquela época. E eu já disse a você, eu já falei para você que comparar o Brasil com a Venezuela é uma coisa esdrúxula. É uma coisa que não se faz. Você não compare Brasil com Venezuela. Quem compara Brasil com Venezuela está fazendo uma grande aberração. Não se compara, a realidade é totalmente diferente, Gabriel. Brasil e Venezuela é totalmente diferente da realidade, Gabriel. O detalhe é que você não conhece bem a realidade econômica do Brasil. O Brasil depende muito do setor primário. Existe o setor primário, secundário e terciário. Quando o Brasil depende Gabriel. Do setor primário, existe, Gabriel. Eu fiz administração de empresa até o 7º período da faculdade e abandonei. Você quer me falar sobre setor secundário, terciário, primário? Fala, conta aí. Isso, porque eu acho que você não lembra que o setor primário é o setor dos commodities, da extração de recursos naturais e agricultura. Recursos naturais, eu quero dizer, da mineria, do petróleo e da agricultura. E naquela época a soja estava num nível muito alto. E você tem que saber disso, você tem que lembrar disso. E qual é a culpa, Gabriel? E qual é a culpa do Lula? Também. E qual é a culpa do Lula de a soja estar no nível alto? Me diga. Qual é a culpa que ele tem? Foi quando ele aproveitou e levou o Brasil na sexta potência, porque o Brasil estava produzindo. E ele não pode voltar e adotar uma política econômica que traga o Brasil de volta, não, Gabriel? Não, porque a soja é um mercado internacional. O Brasil não controla o mercado da soja mundial. E o Lula controlou? Foi em 2002? A 2010? Não. A época foi favorável para ele. Inclusive para o Hugo Chávez também. Não, e agora a época com o Bolsonaro está ótima. Está muito favorável. Não está favorável, principalmente porque tem o Covid. Quando o Bolsonaro chegou no poder, o Brasil já estava numa merda, já estava numa crise já. Tentando ajeitar o Brasil. Desde que o Bolsonaro chegou ao poder, o Brasil já estava numa crise. Numa crise gerada por quê? Porque incrementaram o tamanho do Estado, aproveitando a época boa
quando existia Aí você, os commodities estavam muito aí altos você e quer que eu, agora deixar quer um que país você, endividado. aí você quer que a gente dê um desconto pro Bolsonaro, porque quando ele entrou estava em crise o Brasil, vamos dar um desconto Não, pro eu não Bolsonaro. quero que dê desculpa, mas pelo menos que reconheça a realidade econômica do Brasil. E eu que sou estrangeiro sei disso. E eu Mas não vivi na Gabriel, época do Lula, mas eu vivi a época da Gabriel, Venezuela na época do Lula. E eu sei como Gabriel, estava tudo lá. E sei que aqui no Brasil também era assim. A gente não precisa o Lula de volta. Que na época do Lula estava bom, sim, verdade, porque o Brasil estava produzindo bastante, porque estava aproveitando a subida dos commodities. É lógico. não, para o PT, bicho, quando dá certo, tem uma desculpa boa. Os commodities, o clima era bom, choveu bem, a soja produziu muito, tudo era ótimo com Lula. Descobriu até o pré-sal. Ixi, botou para frente até a história do pré-sal. Deu tudo certo com Lula. Então eu digo uma coisa para você aqui na minha live. Já ouviu falar Pimenta do para Caba Pé relação. Quente? Do Caba Pé Quente? A gente chega a ser até, como é que chama? Supersticioso. Vamos dizer que o Lula é um Caba Pé Quente. Se ele voltar, vai voltar tudo a funcionar nessa merda desse país. Vai melhorar. Quando ele voltar, vai começar a dar certo. Por superstição. Se ele, quando entrou, teve uma sorte do cacete de tudo dar certo, os commodities, teve uma crise mundial em 2009, crise mundial na economia, o Lula disse, vai, será apenas uma marolinha aqui no Brasil. E foi só uma marolinha. O bicho diminuiu o imposto sobre linha branca, botou o povo para consumir e nós superamos a crise de 2009 com Ai, galhardia. aí tem um Superamos, detalhe. não tivemos problema na crise de 2009 por causa da estratégia do Lula, da equipe econômica dele, Você viu? sabe qual é o detalhe? Você tá. Ai, tá, mano, você tá esquecendo de um detalhe. Que o Lula abriu esse negócio de préstimos para todo mundo e deixou o país inteiro endividado. A população brasileira é a população mais endividada, uma das mais endividadas do mundo. Tu achas, Gabriel? Sim, quando eu cheguei aqui, cara, eu nunca tinha visto tanta gente endividada na minha vida, cara. Nem na época boa da Venezuela a gente se endividava tanto. E tem pessoas que têm a falsa ilusão que o Lula criou na mente delas, que são classe média, sendo que estão endividadas com a casa, com o carro, com tudo. E Ô, realmente não são Gabriel, classe média. Porque se Gabriel, você tem Gabriel, uma dívida de 20 Gabriel, anos, 30 anos, a você não é casa classe própria, média, Gabriel, você é a pobre. casa própria é dívida para tu, a casa própria é dívida para tu, Gabriel. Tá? É dívida, a casa própria é dívida. Não, o cara Cara, comprou se uma casa você. pela Caixa Econômica, está pagando 30 anos. Aí o brasileiro é endividado. Tu acha que a casa própria que o Isso cara é comprou é classe média, dívida, Gabriel? tá endividado. É classe Oi? média, velho. Isso é uma falsa ilusão que o Lula cria nas pessoas. As pessoas, eu saí da pobreza graças a Lula, porque agora tenho casa, tenho carro. Tá endividado, cara. Não é, nada disso é seu. Se você perde seu emprego, você vai ficar na rua. Você não vai conseguir pagar suas dívidas. Isso é lógico. E isso tem que estar na sua cabeça. Pessoas endividadas não tem nada. Não tem nada, tem dívidas. É isso que tem, dívidas. Existe uma forma, Gabriel, de a pessoa Não, não, acessar não. Isso bens. é Ó, educação ó, financeira, só existe uma isso. forma de Isso que acessar bens, é Gabriel. necessário aqui no Ó, Brasil. em países de terceiro mundo existe uma forma de pessoas acessarem bens. É através do financiamento. Não sei se você notou já. Mas não tem que ser assim sempre. Não tem que ser Ixi, assim. vai fazer um milagre de uma hora para outra. Ah, vou transformar o Não, Brasil num paraíso. não. Existe forma de investimento que gera rendimento para você financiar qualquer coisa. Forma de investimento. Mas se você não tem alguma forma de investir para gerar um rendimento para você tornar o seu rendimento numa dívida que você possa pagar, você vai viver endividado a vida inteira. Não. Isso é educação O Brasil, financeira. o Brasil, tem tinha um programa Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. O Minha casa é sujeito minha dívida, miserável, será? o Porque, miserável. nossa, toda pessoa que eu conheço está endividado Hum, e está cagado porque não consegue pagar essa dívida. não, era melhor ele estar pagando o aluguel, não era? Não era melhor?
Não é que seja melhor, mas mesmo assim, cara, eu fico preocupado às vezes também por esse tipo de pessoas que vivem. Nossa, vou ter que dar meu celular aqui. Tu tem R$ 100 aí para eu pagar? Cara, é uma coisa que eu fico, meu Deus, cara. Meu amigo, o nosso país, Gabriel, eu não sei se você lembra, e os amigos aqui da live lembram, o nosso país se tornou a sexta economia do mundo, cara. Tinha área de De novo tecnologia. com isso da Gente, cesta gente, econômica, da tinha cesta área de econômica. economia, área de tecnologia aqui no Brasil que estava faltando gente para trabalhar, Gabriel. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Nós temos aqui um emprego, não temos quem trabalhe. Você é um cara inteligente, estudioso, mas tem um monte de gente idiota que não sabe estudar, não lê, não besta nenhuma. Não lê nada, não quer saber de estudar de porra nenhuma. Chega só prontinho o post no coisa. E Lula foi. Tu vai ver o que vão falar do Lula daqui para 2022. Tu vai estar aqui no Brasil, tu vai ver o que vão falar do Lula daqui para 2022. Vão Eu dizer que gostaria de encontraram o ver, Lula. eu gostaria Olha, de vão ver um dizer que cenário aqui. Se o vão Bolsonaro falar ganhar que em 2026, vocês vão se suicidar, mano. eu não, eu não. Cara, às Gabriel, vezes eu ó, entendo o depois que a ódio Dilma de saiu, vocês Gabriel, contra deixa o eu te falar. Bolsonaro. Depois que a Dilma Rousseff saiu, por exemplo, eu já tive mais de 35, 40% de perdas salariais. A iniciativa privada tinha muito mais emprego. A vida do brasileiro era muito melhor. E agora nós estamos aqui discutindo por que, que o Brasil está quebrado, porque o Lula quebrou, porque o PT quebrou. Ah, dane-se, rapaz. Vocês querem criar teses o tempo inteiro. São teses, isso que vocês estão colocando. A Dilma saiu em 2015, nós estamos há 6 anos que não tem governo de PT no governo. E o que foi que o Brasil melhorou? Me diga. O que foi que o Brasil melhorou Mas é que nesses 6 anos? é lógico, se o Brasil era a sexta potência do mundo, o PIB era grande, tinha muito ingresso, tinha muito imposto. É lógico que o servidor público ia ganhar uma grana boa. E se ele Ah, não era imposto, era, ganhasse, Gabriel? Era se imposto? ele não ganhasse esse dinheiro, nossa, mano, a gente estaria. Como ia justificar que o Brasil era a sexta potência do mundo? Era porque estava roubando, né? E qual E foi é. o resultado depois? Você acha que os escândalos da Odebrecht, a Lava Jato, isso aí foi o quê? Foi uma coisa que aconteceu porque tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê. Rapaz, Gabriel, vocês têm uma ideia de que o Temer é de esquerda, pô? Vê a minha perda de tempo. Ele O é de Temer é direita. O Temer é ultradireita. centro-direita. O Temer é centro-direita, Gabriel. Eu sinto muito informar para você, o Temer sempre foi centro-direita. Nunca foi de esquerda o Temer. Nunca. Por que a Dilma então colocou um inimigo ali de vice-presidente? Porque uma engenharia política que o nosso país exige que se faça para ganhar uma eleição. Vende-se a alma ao diabo, faz macumba, faz o satanás para poder ganhar uma eleição. É isso. É por isso que o PT ganhou. O PT ganhou a eleição. Gabriel, tu sabia que o PT, desde quando o Lula entrou para candidato, nunca ficou fora de um segundo turno no Brasil? O PT. Nem vai ficar. Em 2020, nem vai ficar. O PT, Gabriel, é o maior partido Tu acha político desse mesmo que o país. PT, tu acha mesmo que o PT poderia ganhar o Bolsonaro? Se ele poderia ganhar do Bolsonaro em 2018? Meu amigo, 2022? Gabriel, tu precisava ver, Gabriel, o Lula preso candidato, sem ir para canto nenhum para tu ver se o Lula não ganhar do Bolsonaro. O Lula venceria o Bolsonaro preso, Gabriel. Só para tu ter uma ideia. O Lula botou um dos piores prefeitos que São Paulo já teve, Fernando Haddad. E o cara tirou 47 milhões de votos. Só o Lula dizendo assim: o Haddad é o Lula é o Haddad. 47 milhões. Agora tu imagina, Gabriel,
A diferença de votos de Lula, de Haddad para o Bolsonaro foi de 10 milhões de votos, aproximadamente. Isso significava que o Lula precisava de mais 5 milhões e cacetada de votos para ganhar do Bolsonaro. Ele, Lula, pessoalmente. Ganhava, não tinha nem graça. Ganhava, não tinha nem graça. Tinha nem graça. Então, isso é a macumba, né, que ele aplica. Você mesmo falou Não para é mim. macumba. Não, não é macumba, não. Eu tô falando, eu pensei que você fosse um cara que tivesse um pouco de ironia, né? Eu tô falando que fez macumba, fez isso, fez aquilo, tal, não sei o que, sei lá. Fez alguma coisa, faz de tudo para ganhar a eleição. E assim são eles, Gabriel, todos eles. Todos. Aqui no Brasil é que a gente pegou uma paixão pelo Bolsonaro. Algumas pessoas pegaram uma paixão pelo Bolsonaro que conseguem visualizar o Bolsonaro como um cara honesto. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Vamos colocar o Bolsonaro desse lado da balança e o Lula para ver quem é mais honesto. Que o povo opina? Quem é Baseado mais em honesto, quê você vai Bolsonaro ou dizer quem Lula? é mais honesto? Me diga, baseado em quê Ó, quem é mais honesto? tem mais de Em 100 quê? pessoas aqui na live. Tem mais de 100 pessoas aqui na Ah, live. meu Deixa eu ver. amigo, você tá querendo fazer enquete de TikTok, é? Baseado em quê, Gabriel? Baseado em quê tu vai querer provar que o Lula é menos honesto ou o Bolsonaro é mais honesto que o Lula? Baseado em quê, rapaz? Baseado em quê? São pessoas, são seres humanos. A gente vai saber qual a opinião deles. É Quem é porque o mais honesto, Bolsonaro, Lula ou é porque o Bolsonaro? Bolsonaro não foi processado ainda por corrupção, é? Não sei. Eu desconheço tudo isso aí. Eu já ouvi que muitas pessoas falaram mal do Bolsonaro, que o Bolsonaro que estava num partido que era corrupto e muitas coisas. Agora eu quero saber quem é mais honesto, Lula ou Bolsonaro? Eu digo a você com toda sinceridade que você não tem nenhuma forma de atestar isso. Quem é mais honesto dos dois? Eu garanto a Não, mas você. pelo menos o Lula está um passo mais para frente do que o Bolsonaro, porque o Lula falou que é o cara mais honesto do mundo, do Brasil. Ele Ei, mesmo falou. eita, Não tem. tu virou um bolsomínio mesmo raiz, viu, cara? Tu tá um Hã? bolsomínio raiz mesmo, viu? Mas eu vi o vídeo, eu acho que Lula não acha Estão que isso perguntando seja uma aqui, montagem. ô Gabriel, Isso estão foi ele perguntando mesmo aqui, olha, falando. o meu amigo Hernando Coimbra está perguntando, você é um cara tão politizado, por que você não lutou pela independência da Venezuela? Eu? Sim, Eu? Você sim, conhece não, meu Zé. histórico? Você sabe tudo que a gente fez lá na faculdade? Inclusive, estava um cara aqui na live faz esses dias, justamente que ele também estava na Venezuela na época da guerra lá, que ainda estava começando. E o cara morava na Venezuela. O pessoal ficava dizendo para vocês, vai pro Brasil, porra! Era isso, era? Por que não ficaram para lutar pelo país? Por que não morreram pelo país? Por que não sangraram pelo país? Sim, Vocês não são sabe tão quantas pessoas morreram lá na ideologicamente Venezuela? fortes, Ó, 2000, são tão 2013, ideologicamente 2014, formados, por que 2015. vocês não Ó, sangraram pelo país? Por que não escuta foram aí. lá em Maduro e deram um tiro na cabeça dele para tirar o Porque não Maduro do tinha poder? armas. Cara, Hã? a gente tava numa guerra onde a gente tinha Sem pau, armas. pau Sem e armas. pedra. Pau Sem e pedra. armas. Pau e É pedra sério. contra armas.